Você ora. Não, não precisa disso. Mas eu tenho vida, Deus me deu vida, eu sei que Deus existe. Só que entenda uma coisa, saber que Deus existe não é suficiente, porque Deus criou você para se relacionar com Ele. Aleluia. Bom, Lucas capítulo 15, por favor. Vamos nos assentar. Quem já chegou, diga amém. Ok, então vamos ler. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho,
Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Essa parábola, ela conta a história de 2 filhos, que obviamente representa a totalidade dos filhos de Deus, da criação de Deus, e de 2 maneiras como eles se relacionam com Deus. E se você ler nos capítulos anteriores, você vai perceber que está tudo conectado. Nesse texto nós vemos 2 filhos, a maneira como se relacionam com Deus, mas também nós vemos ali o coração de um pai amoroso, um pai que, quando viu o seu filho que estava perdido, não mediu esforços, saiu a correr, foi, abraçou o filho, beijou o filho, mandou trocar suas vestes, colocou sandálias novas, deu um anel e preparou uma grande festa como sinal de alegria, porque aquele filho que havia se perdido havia sido achado. Essa é a realidade do coração de Deus. E se você for olhar nos versículos anteriores, a conversa que estava a acontecer a ponto de Jesus chegar nessa história, ou nas outras também, é que os fariseus, que eram tidos como aqueles que eram religiosos, que eram perfeitos, aqueles que guardavam os mandamentos, aqueles que davam esmolas, aqueles que davam dízimo até da hortelã, aqueles que eram, naturalmente falando, pessoas retas, perfeitas, né? Como Jesus fala, né? Eles tinham uma aparência de religiosidade, mas dentro delas não tinha realidade, não tinha compaixão, não tinha o entendimento daquilo que era o coração de Deus. Então, esses fariseus, quando eles chegam próximo de Jesus, eles percebem que Jesus estava sentado à mesa com os publicanos, com os cobradores de impostos, que eram tidos como pessoas muito más e imerecedoras da salvação. Zaqueu, por exemplo, era um dos publicanos, era um dos cobradores de impostos, era um dos que, no dia em que encontrou com Jesus, decidiu voltar à essência e decidiu devolver 4 vezes mais daquilo que havia ou que vinha roubando das pessoas. Então os publicanos eram conhecidos como ladrões, como mentirosos, como trapaceiros, como aqueles que não eram perfeitos. Mas Jesus entendia que aqueles precisavam de salvação. Jesus entendia que aqueles precisavam de encontrar com a graça de Deus. Então Jesus sentava com eles na mesa, conversava e ensinava para eles. E os fariseus, quando viam aquilo, eles ficavam incomodados. E eles iam ter com os discípulos de Jesus e começavam a dizer: o teu mestre senta com pecadores, o teu mestre come com pecadores, o teu mestre anda junto com pecadores. Afinal de contas, como que ele é? Então Jesus começa a contar-lhes essas parábolas para fazê-los entender o coração de Deus. Então Jesus primeiro conta a parábola da dracma perdida. Ele fala que uma mulher estava dentro da sua casa, perdeu uma dracma, e quando aquela dracma se perdeu, ela ficou preocupada, ela acendeu lâmpada e saiu por toda a casa à procura, até que ela achou. Então ela dá uma grande festa, chama todos os vizinhos para celebrar, porque uma dracma havia se perdido e agora havia sido achado. Obviamente aquela dracma aponta para os pecadores, aponta para o homem sem Deus, para o homem caído. Depois Jesus conta a parábola da 100ª ovelha. O homem que tinha 100 ovelhas, esse homem aponta para Deus, as ovelhas apontam para os homens. E uma delas havia se extraviado, havia se perdido. O Senhor daquelas 100 ovelhas, quando terminou de contar, percebeu que só tinha 99.
Poderia ter dito, olha, está tudo bem, são 99, uma só que perdeu não faz mal. Mas a Bíblia diz que ele largou as 99 num lugar seguro e ele saiu em busca daquela que se havia perdido. E quando achou, também fez festa. Sempre há festa quando um pecador se arrepende. A palavra de Deus diz que há maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos. Do que por 99 justos. E aí depois Jesus conta essa parábola do filho pródigo. E ele fala sobre dois filhos. Eu não vou falar sobre o segundo, hoje só vou falar do primeiro. O primeiro era o mais novo. Certo dia chegou para o pai e ele fala algo para o seu pai. Pai, estou a pedir, eu sei que eu sou herdeiro. O Senhor trabalhou, granjeou, tem muita riqueza e eu sou herdeiro dessa riqueza. Então, estou a pedir a parte que me cabe da herança. Peço, por favor, vender suas propriedades, pegar a parte que me cabe e entregar nas minhas mãos para que eu possa desfrutar. Eu quero desfrutar. Você sabe que herança é algo que só se recebe depois que o pai morre. Pedir herança ao seu pai enquanto ele está vivo é o mesmo que dizer o seguinte: papá, estás a demorar a morrer. Estás a demorar o quê? Estás a demorar a morrer? Eu quero a minha parte. Enquanto estiveres vivo, não posso ter. Então estou a pedir, me dar a minha parte. Vamos fingir que você já foi. Então aquele pai, obviamente com muita dor no coração, ele pegou as suas posses, vendeu, pegou a parte que cabia ao filho dele e entregou nas suas mãos. E certamente aquele menino ficou muito feliz. Agora ele estava com a bênção, agora ele tinha propriedades, agora ele tinha recursos, agora ele tinha condições. E a Bíblia diz que poucos dias depois, ele nem sequer disfarçou, né? Ficar pelo menos um mês. Alguns dias depois ele pegou tudo o que ele tinha e foi para muito longe. Muito longe. Ele foi ficar distante do seu pai. O que significa isso, pastor? Primeira coisa, esse menino aponta para homens, para pessoas que foram criadas por Deus, para viver na presença de Deus e se relacionarem com Deus, mas que escolheram ter aquilo que Deus pode dar para elas sem desfrutar da presença de Deus. Escuta uma coisa. Aquele menino queria a bênção do pai, mas não queria a comunhão com o pai. Aquele menino queria a herança, as propriedades, aquilo que o pai poderia dar para ele, mas não queria estar perto do seu pai. Então ele falou: pai, é o seguinte, o que você tem eu quero, já que não morres me dá, agora que me deste, tchau. Você pode imaginar esse menino andando pelas ruas, no lugar onde ele estava, as pessoas olhando para ele e dizendo: você tem pai? Sim, tenho pai. Tenho pai. E cadê ele? Ah, ele está longe. Você fala com ele? Não. Você se relaciona com ele? Não. Você tem amizade com ele? Não. Para quê? Não precisa. Ele já me deu o que eu precisava. Me deu a vida. Me deu a graça de trabalhar, de adquirir riquezas. Me deu a sabedoria para granjear, para negociar. Então eu não preciso mais dele. E sabe de uma coisa? Nós vivemos uma geração de pessoas que foram geradas por Deus, criadas por Deus, que querem tudo aquilo que Deus pode oferecer para elas, querem as bênçãos, as riquezas, tudo aquilo que é fruto da criação de Deus, mas não estão interessadas em se relacionar com Deus.
Até perguntamos algumas vezes para essas pessoas: alô, você conhece a Deus? Sim, conheço a Deus. Eu tenho fé em Deus. Você relaciona com Ele? Não. Você congrega em algum lugar? Não. Você ora? Não, não precisa disso. Mas eu tenho vida, Deus me deu vida, eu sei que Deus existe. Só que entenda uma coisa: saber que Deus existe não é suficiente, porque Deus criou você para se relacionar com Ele. Deus criou o homem para estar próximo dEle, para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele. Gênesis diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas na viração do dia, todos os dias Deus ia lá para ter comunhão com o homem, para amar o homem, para abraçar o homem, para desfrutar da sua amizade, para desfrutar da comunhão. Escuta uma coisa: Deus criou você para ter comunhão com Ele. E eu quero dizer uma coisa a você: você foi criado para ter comunhão com Deus. Enquanto você não entender a importância de você se relacionar com o seu Pai, você será alguém vazio. Há uma parte dentro de você que só cabe a presença de Deus. Você sabe que o homem foi criado do pó da terra. Deus pegou o barro, fez um boneco, criou a estrutura e deixou. Aquele boneco ainda não tinha vida, até o momento que Deus soprou nele o fôlego de vida. A vida de Deus entrou naquele boneco, e a união entre o Espírito de Deus e aquele barro que era matéria, a união formou a alma. O homem se tornou alma vivente. Significa que se tirar aquele fôlego que Deus colocou no homem, o homem não tem vida. É por isso que nós vivemos uma geração de pessoas que estão vivas por fora, mas estão mortas por dentro. Elas carregam um vazio muito grande dentro delas. E elas tentam preencher esse vazio com coisas. Estão em busca de muitas coisas para suprir o vazio que há dentro delas. Então algumas delas acham que se beberem muito, então vão ser muito felizes. Então bebem, no final do dia tem ressaca, tem babalasa e ainda perdeu dinheiro, mas não está feliz. Algumas delas acham que não, se eu namorar um, namorar outro e não sei o que, eu vou estar completo, mas não é. Algumas outras dizem: não, se eu ganhar muito dinheiro, então passam o resto da sua vida atrás de dinheiro. E quando conseguem dinheiro, descobrem que não é suficiente. Então esse menino, ele queria o que Deus tinha, mas não queria estar com Deus. Decidiu sair para muito longe de Deus. Sabe por quê? Porque ele achava que na casa do pai ele não era livre. Ele achava que na casa do pai não havia liberdade, que ele não seria feliz na casa do pai. Ele não era feliz, não. Você já viu aquela conversa, né? Crente é matreco, crente não é feliz. Vocês só vão na igreja, sou igreja. Não, quem é feliz somos nós que estamos aqui fora. Somos nós que estamos aqui longe de Deus, nós somos felizes. Então, existe uma mentalidade e uma falsa ilusão de que só podemos ser felizes se vivermos longe de Deus. Liberdade. Ele queria ser livre. E a Bíblia diz que ele saiu da casa do pai e ele gastou tudo que eu tinha. Sabe como ele estava a viver? Dissolutamente, irresponsavelmente, outra versão diz. Então ele achou que, olha, eu ir para as nights,
grooves, né? Como falam agora, né? Vamos para um groove. Vamos para um chilling. Vamos curtir a vida. Vamos acender uma e para ter umas pauladas nice. Para deixarmos de ser matrecos. Vamos bater umas duas. Se eu não bater umas duas, meus amigos vão dizer que eu sou matreco, que eu não estou a viver a vida, que eu não sou livre. Então, eu tenho que mostrar que eu sou livre, que eu sou um jovem que está a viver a vida. Essa coisa de igreja é para velho. Nós que somos jovens temos que curtir a vida. Quando eu ficar velho, vou para a igreja. Então, ele foi viver a vida dissolutamente. Então, o que acontecia? Ele acordava de manhã, pensava, o que eu vou fazer? Primeiro deixou eu bater um chute para tirar a babalaça. Ia lá, comia. Depois dizia, agora vamos começar a vida. Vamos ligar para umas fulanas. Chama meus amigos. E escuta uma coisa. Durante esse tempo, havia muitos amigos à sua volta. Amigos de todos os lados. Por quê? Porque ele é quem patrocinava a vida. Ele é quem pagava tudo. Então, amigos estavam cheios. Só que eu preciso dizer uma coisa. Amigo verdadeiro não é aquele que te leva para os chillings. Amigo verdadeiro é aquele que te diz, existe um caminho sobremodo excelente. Amigo verdadeiro é aquele que diz, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, amigos estavam por todo lado. Afinal, ele tinha dinheiro. Verdadeiros amigos a gente não descobre quando estamos bem. Verdadeiros amigos é na aflição que você os encontra. Esses amigos aí que estão contigo enquanto você está bem, enquanto você tem saúde, enquanto você está a pagar, a curtir, não são amigos. Então, ele começou a viver, coloca o texto, por favor. Começou a viver dissolutamente. Não tinha discoteca naquela cidade que não conheciam. Tinha lugares que ele nem pagava, era só dizer põe na conta. Estou a curtir a vida. Quero ser livre. Na casa do meu pai não sou livre. Me mandam toda hora. Tem que obedecer, tem ordens. Tem mandamentos. Tem que ir no culto. Tem que orar. Não, eu quero ser livre. O homem sem Deus, ele acha que ele é livre. Mas escuta uma coisa. Livres de verdade somos nós. Nós que podemos escolher o que nós queremos fazer. Quando nos oferece a bebida, nós podemos beber se quiser, mas temos a opção de dizer, não, não queremos. Eu sou livre. Você que não tem escolha. Que quando te colocam bebida na mesa, até filho você esquece. Você não é livre. Como falaram, colocaram aqui. Quando te aparece um aviador, você já começa a ficar maluco. Está julgado. Está acabado dinheiro de carilho, está acabado dinheiro de fralda, está acabado dinheiro de mensalidade. Não és livre, você não é livre. Liberdade é
você ter a autoridade para escolher o que você vai fazer com a sua vida. Aonde eu vou passear? Com quem eu vou passear? Agora outros, basta te ligarem. Qualquer compromisso que tinha, está já cansado. Até trabalho está já a faltar. Você não é livre. Mas na cabeça daquele jovem, ele estava a curtir a vida. Quero andar à vontade. Só que a palavra de Deus diz que existem dois caminhos. O caminho largo e espaçoso. E o estreito e apertado. O estreito e apertado é aquele caminho que você tem que andar na casa do Pai, tem que ouvir a voz do Pai, tem que seguir a direção do Pai. Você vai andar com o Pai, você vai sentar na mesa, tem hora de chegar, tem que sentar. Mas a Bíblia diz que esse caminho leva a vida. Agora tem um caminho largo e espaçoso. Esse caminho, você pode andar a deitar, assim, a rolar, tem espaço. Pode fazer o que quiser. Mas no final desse caminho, a Bíblia diz que é morte. A seguir. Chegou um dia. Que tudo acabou. Tudo acabou. Escuta, toda vida sem Deus é finita. Vou falar de novo. Toda vida sem Deus é finita. Mas a vida com Deus é eterna. Teve um dia que ele consumiu tudo. E quando tudo acabou, o que veio? Fome. Fome fala de vazio. Vazio existencial. Vazio existencial. Ei, para que eu existo? A minha vida serve para quê? O que é para fazer com a minha vida? Porque já vivi tudo aquilo que o mundo tinha para me oferecer, mas ainda há um vazio dentro de mim. E esse vazio aí não tem dinheiro que vai preencher. Não tem namorada que vai preencher. Não tem droga que vai preencher. Não tem sexo que vai preencher. Você pode ter todas essas coisas, ainda ser uma pessoa vazia, depressiva, querendo tirar sua própria vida, ansiosa. Começou a passar necessidade. Necessidade de alguma coisa maior. Necessidade de algo relevante, de algo que de fato me satisfaça. Me complete, me preencha. A seguir. Escuta só. A mentira do diabo é: lá fora você vai ter liberdade. Não precisa ir com Deus. Essa coisa de ir na igreja, de crente, você não vai ser livre. Você vai viver preso. Essa é a mentira do diabo. Ok? Esse menino caiu nessa mentira e foi. Adão caiu nessa mentira e foi. Só que o problema dessa falsa liberdade que o diabo nos promete é que nós vamos cair na escravidão. E o diabo vai tirar de nós
a nossa alegria, o nosso prazer e o mais importante, a nossa dignidade. Dignidade. Esse menino aqui chegou num ponto da sua situação que foi trabalhar com porco. Judeu não come porco, não pega porco. Não somente foi trabalhar com porco, desejou comer comida de porco. Sabe o que é comida de porco? Já foi visitar onde o porco fica? Nem à toa que porco é sinônimo de sujidade. Quando você quer falar para alguém, se esse menino, essa pessoa é suja, não sei lá, você fala é porco. Escuta, era filho de alguém rico. Era filho de alguém que tinha posses. Agora estava a cuidar de porcos e a querer comer comida de porcos. Sabe, irmãos, o diabo é um grande ilusionista. Você sabe o que é uma pessoa, um ilusionista? Hã? É alguém que cria uma ilusão, que te faz ver algo que não é, que te faz acreditar em uma coisa que não existe. Então o diabo, ele sempre te oferece e te faz promessas de coisas muito boas, mas no final acaba desejando comer a comida de porco. Sem alegria, sem satisfação, sem prazer, um vazio enorme dentro do coração, e ainda vivendo uma vida indigna, onde todos à sua volta conseguem olhar para você e dizer: o que está acontecendo com fulano? Por que ele está vivendo assim? Por quê? Por quê? Para piorar, está a desejar comer comida de porco, mas olha o que acontece a seguir. Coloca a seguir. Desejava comer comida de porco, mas não tinha ninguém para lhe dar. Ninguém. Mas como ninguém? Se ele tinha muitos amigos na balada. Como ninguém? É um presente do diabo, solidão. Na hora que você precisa, cadê? Meus bradas. Não tinha ninguém. Ele não estava a pedir arroz com feijão, estava a pedir comida de porco. Alô? Ele não estava a pedir um filé, um bife. Não, ele estava a pedir comida de porco, farelo. Não tinha nem farelo para comer. A seguir. Então, quando ele chegou nesse estágio, infelizmente, alguns precisam chegar até no fundo do poço para recordar do caminho de casa. Mas se você está aqui hoje, você que veio hoje pela primeira vez, eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa chegar no fundo do poço. Você que chegou aqui hoje, você não precisa chegar no fundo do poço.
Ainda dá tempo de você dar uma volta e voltar para a casa do Pai. Ainda dá tempo de você tomar uma decisão hoje e dizer: eu não vou mais viver longe da casa do meu Pai. Não vou mais tentar encontrar a alegria nas coisas que esse mundo pode me oferecer. Porque você não vai encontrar a verdadeira alegria, tem um nome: Jesus Cristo é a sua alegria. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não precisa chegar no fundo do poço. Então a Bíblia diz que, caindo em si, chegou uma hora da sua jornada que ele caiu em si. Ele falou: epa. Meu pai tem condições. Por que eu estou a viver assim? Por que eu estou a mendigar comida de porco? Não posso. Ele caiu em si. Voltou à consciência. As escamas caíram dos seus olhos e ele passou a ver a vida como ela é. Acabou a ilusão. Escuta, Deus não pode fazer nada na sua vida até você cair em si. Até você entender: epa, preciso dar uma volta. Preciso voltar. Preciso mudar. Chega de viver de aparência. Chega de aparentar uma realidade que eu não vivo. Chega de viver longe do Pai. Chega de ir para Deus só pelo que Ele tem para me oferecer. Caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Escuta. O diabo não tem nada de bom para nos oferecer. Ele parou e falou: não, a vida que eu estou a viver hoje aqui, nem os servos do meu pai vivem uma vida melhor do que essa. Tem pão com fartura. Diga: na presença do Pai tem pão com fartura. Vai para a casa do Pai. Vem para a casa do Pai. Vem para a presença de Deus. Tem pão com fartura. Tem provisão. Tem alegria. Tem prazer, tem satisfação, tem relevância, tem significado, tem propósito. Na presença de Deus tem uma vida que vale a pena viver. Talvez quando você acordar de manhã, você falar: uau, que dia, que vida, uau. Eu vivo a vida. Chega de viver uma vida minguada, uma vida mirrada. Deus está te chamando para viver uma vida plena. Posso ouvir um amém? E ele tomou uma decisão: levantar-me-ei. Vou tomar uma atitude. Não tem mudança se não houver atitude.
Atitude. E eu louvo a Deus, você que veio aqui hoje, você tomou uma atitude. Pode ter sido obrigado, mas tomaste uma atitude. Você tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei. Irei para a casa do meu pai. Vou me humilhar. Vou me humilhar. Porque pensa bem, seria humilhante voltar para a casa do pai. Se alguns de nós fôssemos o pai, na hora que ele chegasse a dizer, não te disse? Olha lá, não falei? Sabia? Mas ele decidiu se humilhar. Vou para a casa do meu pai. Vou me humilhar. Vou chegar lá, vou dizer, pai, pequei. Vou reconhecer minhas fraquezas. Escuta uma coisa. Enquanto você manter uma postura de orgulho e fazer de conta que a tua vida está boa, Deus não pode fazer nada. Mas é quando você se humilha e reconhece diante de Deus, Senhor, eu sou fraco. Porque a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Quando você está orgulhoso, está ali, está sofrendo, mas não vai mudar, eu estou bem. Deus só te olha, só fala, tá bom, vai. Mas quando você consegue se enxergar como a sua vida está, e você fala, não, eu preciso de Deus. Eu preciso de uma experiência com Deus. E você abre o coração para Deus. Aí você vence a Deus. Você sabia que você pode vencer a Deus? Jacó lutou com Deus, posso ouvir um amém? Jacó lutou com Deus a madrugada toda, a partir das 17 até as 5 da manhã. Eu quero a minha bênção, mas preste atenção, a bênção que Jacó queria não era material, porque Jacó tinha, sua mulher eram 4. 2 que ele casou, mais 2 servas das 2. Gados, Jacó tinha muitos. Filhos, eram 12. Então, naturalmente falando, Jacó tinha tudo. Mas teve uma hora da vida de Jacó que ele falou, não estou bem, a minha vida não está plena. Jacó mandou todo mundo embora e ele ficou sozinho com Deus no vale de Jaboque. E quando ele está lá no vale, ele começa a lutar com Deus. E a palavra dele é, Senhor, não vou te deixar ir se não me abençoar. Mas presta atenção, que bênção que Jacó queria? Casa, carro, tinha tudo isso. Casamento tinha 4. Alguns de nós estamos aqui a orar, Senhor, quero casar. Jacó tinha 4. Então não era a mulher que Jacó queria. Não era filho que Jacó queria, porque ele tinha 12. Gados, ele tinha cheio. Ele tirou quase 50% dos gados de Labão. Mas havia uma bênção que ele queria, que ele não tinha. A bênção da presença do Pai. Da plenitude, da alegria, da satisfação, do prazer. Então Jacó começa a lutar com Deus até o sol raiar. E aí o que acontece? Deus fala para ele. Enquanto eles estão a lutar, e Deus fala, me solta. Jacó não solta, me solta. Deus falou, vou ter que te quebrar a costela. Então Deus quebra a coxa de Jacó. Jacó fica manco. Jacó fica coxo. Mas ele não larga Deus, ele está a se arrastar, a segurar em Deus. Daqui a pouco ele cai no chão. Deus olha para ele e fala, você queria a bênção? Eu vou te dar a bênção. A bênção que eu vou dar é mudar o seu nome. Porque o seu nome antigo era Jacó, que significa enganador, trapaceiro, burlador. Agora eu vou te dar um nome que quando as pessoas olharem vão entender quem você é. Vou mudar sua identidade. Então Deus fala para ela, a partir de agora, seu nome não é Jacó, seu nome é Israel, que significa príncipe de Deus. Por que eu vou te dar essa bênção? Porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Mas preste atenção, como é que Jacó prevaleceu? Como é que Jacó venceu a luta? Se quem está de pé é Deus, Jacó está embaixo.
Quando a gente vai assistir boxe, quando começa a luta, quem ganha não é quem está embaixo. Quem está embaixo significa que foi nocauteado, não é isso? A quem está de pé, levanta a mão. Só que aqui na luta com Deus é diferente. Jacó está quebrado no chão a chorar. Deus fala para ele: você lutou comigo e venceu. Não é um paradoxo isso? Por quê? Porque só vence a Deus aquele que está contrito e quebrantado diante de Deus. Só faz Deus levantar de trono para vir mudar e transformar e trazer propósito para a sua vida aquele que se quebra diante de Deus. Reconhece: sou fraco. Tentei andar sozinho, não consegui. Tentei fazer na força do meu braço, não deu certo. Tentei viver longe do Pai, não funcionou. Gastei tudo, perdi tudo, estou aqui. Vou voltar para o Pai. Vou voltar para o Pai. E aí ele decide ir para a casa do pai. Mas o interessante é seguir. Eu vou chegar lá, vou dizer, ele preparou o discurso dele, né? Quando eu chegar em casa, eu vou dizer para meu pai: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Tudo o que eu poderia desfrutar de ti como filho, já gastei. Meu cheque já, meu crédito acabou. Então me trata como seu servo. E a seguir, levantando-se, foi para a casa do seu pai. E para a surpresa dele, enquanto ele estava a fazer curva para entrar na rua do pai dele, o pai dele está parado no portão a olhar. Ele. Escuta, provavelmente o pai, todos os dias na viração do dia, ia ficar parado lá no portão para ver se o filho estava a voltar. Essa é a mesma história lá de Gênesis. Deus criou Adão e Eva, colocou no Éden, e todos os dias na viração do dia Deus ia lá para ver como eles estavam e para estar com eles. Quando Deus olha à vista de longe, Ele fala: meu filho está vindo. Só que ele não está vindo do jeito que ele saiu. Ele saiu daqui com as melhores roupas, saiu com o bolso cheio, uma conta farta. Ele saiu daqui forte, mas está voltando magro, com roupas rasgadas, todo sujo, porco. Mas é meu filho. Esse é o amor de Deus. Escuta, o pai não olhou para aquele menino e disse: ei, servos, vão lá, peguem ele primeiro, vai dar banho, tirar toda a sujeira, lavar toda a porquice e depois trazer ele para mim. Não, do jeito que ele estava, porco como ele estava, com todos os seus pecados, a Bíblia diz que o pai se levantou e saiu a correr. Não foi ele que veio ao pai, o pai foi até ele. Alô? Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que veio para Deus. Ei, foi Deus que escolheu você. E quando Deus escolheu você, você não tinha perfume, você não era bonito, você não era santo, você não tinha nada. Quando Deus te viu, você estava naquele buraco que você sabe onde é. O pai olhou para ele. E o pai falou: é meu filho. Não, mas Senhor, mas está sujo. Olha o cheiro de porco. Dá para sentir daqui. É meu filho. Senhor, não tem nem sandálias. É meu filho. Senhor, as roupas estão rasgadas, sujas. É meu filho. É meu filho. A ideia dele era chegar e dizer: Deus, não sou digno mais. Está cheio de filhos assim aqui, que nem tem coragem de orar mais. Por quê? Porque falharam. Então não sou digno mais do amor de Deus. Eu sou imerecedor. Deus não vai me perdoar. Tem gente que tem coragem de dizer: o que eu fiz, nem Deus vai me perdoar.
É porque você não conhece o amor de Deus ainda. É porque você não conhece a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus por você. Deus te ama. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Quando ele ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ver o estado do seu filho moveu o coração do pai. E o pai saiu correndo. Irmãos, você tem que tentar entender que esse pai aqui não tinha 50 anos de idade. Esse pai não tinha 60 anos de idade. Era velho. Mas ele saiu a correr. Saiu a correr. Quando ele chegou, abraçou o filho do jeito que ele estava. E o filho queria ler a cartinha, o discurso que ele preparou. Ah, o papai, ele só... meu filho... E encheu de beijos. Não, papai, eu pequei contra ti. Não, vem cá. Você é meu. Eu te amo. Aqui é o teu lugar. Teu lugar é aqui, na minha presença. Uau, o tempo já acabou. Parece heresia falar que Deus correu para te encontrar, né? Beijou. Com cheiro de porco. É amor do seu pai. Você sabe. Você não sai abraçando por aí. Dependendo da condição, nem chega perto. Mas o pai abraçou. Faz assim. Faz assim, faz assim. Receba o abraço do pai em nome de Jesus. A seguir, fechamos aí. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, não sou digno de ser amado filho. A seguir. Mas o pai disse aos servos: ei, traz depressa melhor roupa. Melhor roupa fala de justiça. A Bíblia diz que nós fomos revestidos da justiça de Cristo. O pecado dele estava à vista. Então o pai tinha que pôr roupa para cobrir o pecado. Você sabe que Deus olha para você hoje, não vê mais o seu pecado, porque você foi vestido da justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê uma roupa, uma veste, a roupa de Cristo. A tua justiça não tem a ver com o seu trabalho. A Bíblia diz que a justiça própria, a nossa justiça é um trapo de imundícia para Deus. É a justiça de Cristo em você. A santidade dele sobre você. Deus vestiu com uma veste. Deus deu anel. Escuta, anel significa autoridade, mas também naquela época anel significava cartão de crédito. A maioria dos anéis vinha com selo naquela época, aqui em cima. Então, quando as pessoas fossem comprar, por exemplo, madeira, era normal chegarem lá, escreverem ali a carta com pagamento e eles só colocaram o carimbo do anel. Eles já sabiam, já sabemos de onde é esse anel. Há de vir pagar.
Era o penhor. Anel fala de governo, de autoridade. Você sabia que quando José foi promovido, a primeira coisa que ele recebeu foi o anel? Então quando o pai deu o anel para aquele menino, estava a dizer o seguinte: você gastou tudo, eu estou a devolver tudo para você. Só que o que eu estou a te dar agora já não é mais direito. Antes era direito por causa da herança. Mas você gastou toda a sua herança. Agora o que eu estou a te dar é favor imerecido. Agora quando você sair para a rua, você não vai se gloriar de nada diante de mim. Você não vai poder chegar diante de mim e dizer: pai, eu trabalhei, como um filho mais velho falou lá atrás. Eu trabalho para ti há tantos anos, nem um cabrito me desse. Deus falou: não, a tua cota, o teu direito, o teu sacrifício, você já pagou tudo. Já te dei tudo, já gastou. Agora o que eu estou a te dar é favor imerecido. Você não merece nada, mas eu estou a te dar tudo. É o que Deus fez conosco e é o que Deus quer fazer com você nessa manhã. Você já fez tudo, gastou tudo, você aprontou tudo, mas Deus hoje quer te dar, não mais o que você merece, mas o favor dos céus. Escuta, olha o detalhe. Vai depressa pegar a melhor. Alô, vamos ler junto. A melhor. Não é roupa. Diga a melhor. Diga para alguém: Deus tem o melhor para você. Diz: essa roupa que você está vestindo até não é o melhor. Deus tem o melhor para você. Diga: essa vida que você está vendo ainda não é o melhor. Diga: Deus tem o melhor para você. A melhor roupa. Vai lá no guarda-fato. Não traga a primeira roupa que você achar. Procura. Se precisar ficar 30 minutos, fica. Mas procura e me traga a melhor roupa. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus para você ainda está por vir. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que ainda será revelada sobre a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Sandália nos pés. Os escravos não usavam sandália. Então ele veio para ser escravo, para ser servo. O pai falou: põe sandália, que você é filho. Diga para alguém: você é filho. Diga: calça sandálias. Calça sandálias. A seguir. Não acaba por aí. Traga um bezerro gordo. Você sabe que naquela época as pessoas tinham a prática de pegar um animal no começo do ano, deixar engordar, crescer, para matar numa festa especial no final do ano. Então aquele animal que estava a ser engordado, a ser alimentado bem, cheio de mimos, traz, mata. E vamos fazer o quê? Vamos dar festa. Não, mas ele queria que você morresse, pediu herança enquanto estava vivo. Vamos dar festa. Pastor, mas ele aprontou todas. Vamos dar festa. Voltou para casa. Mas ele fez e desfez. Voltou para casa. Vamos dar festa. Diga: a festa nos céus. Toda vez que um pecador volta para casa.
Volta, por favor. Matai-o, comamos e alegremo-nos. A seguir. Porque este meu filho estava morto e... Escuta, fora da presença do Pai não tem vida. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deus se alegra quando um filho volta para casa. Você que está aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer, lá no céu já prepararam uma grande festa. Se você decidir voltar para casa hoje, haverá uma grande celebração. Mas tem um detalhe muito importante. É sobre o segundo filho. O segundo filho é aquele filho que não saiu de casa. Somos nós, a igreja. Não saiu de casa. Ficou em casa. Mas, no fundo, ele também tem a mesma atitude do filho que saiu. O que lhes difere é que o filho que saiu de casa, ele decidiu sair de casa. Decidiu se afastar da presença do pai para ter aquilo que o pai poderia oferecer para ele. Mas esse outro, ainda dentro de casa, não desfrutava da presença do pai. Ele também queria o que o pai tinha para lhe oferecer. Só que ele não saiu de casa para isso. Mas ele tentou merecer. Então ele ficou em casa, mas ele ficou e caiu na religiosidade. Então quando o pai dá festa para o irmão, ele chega, ouve barulho de festa. O que está acontecendo? Ah, teu irmão chegou, teu pai deu uma festa. O quê? Não vou entrar nessa festa. Não vou entrar nessa festa. Fulano, nada. Como? Justiça própria. Não vou entrar. A Bíblia diz que o pai teve que sair fora de convencer a entrar na festa. E aí ele fala para o pai o seguinte: eu estou aqui todos esses anos com você. Trabalhei pesadamente para ti. Nem um cabrito me deste. Então ele estava a trabalhar para ganhar um cabrito. Ele também queria o que o pai tinha para lhe oferecer, e não a presença do pai. Então preste atenção. Nós precisamos ter cuidado para nós não sermos o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo é aquele que está cheio de justiça própria. Quando o filho pródigo é abençoado, coração como lhe dói, inveja, ciúmes. O filho pródigo é aquele que está sempre se comparando com o outro. Não, mas por que, olha só o fulano, nem é tão bom assim, mas Deus lhe abençoa, enquanto eu estou aqui. É irmão do filho pródigo. Se coloca de pé.